Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Guilherme, responsável pela disciplina de Biologia A para o cursinho Colmeia, especialmente para a turma do noturno, para mais uma aula. Antes de eu dar início à aula, eu espero que todos estejam bem e protegidos em suas respectivas casas, ok? Essa foi uma alternativa criada por mim para a gente tentar ser produtivo durante esse período de quarentena. Antes de eu iniciar a aula, eu vou apenas confirmar se o software está fazendo a gravação, está gravando realmente a tela do meu computador. Tá sim, e com isso a gente pode iniciar a nossa aula de hoje. Deixa eu só ajustar aqui. Ok. Então vamos lá, pessoal. Como que eu dividi a aula de hoje, a nossa terceira aula? Eu vou fazer uma breve revisão da aula 2, no qual a gente falou sobre biodiversidade e classificação dos seres vivos. Posteriormente, eu vou fazer uma curva, um pequeno desvio no nosso cronograma. Eu vou fazer um processo aqui, uma aula sobre introdução à célula. Então, a gente vai falar muito sobre as características da célula procarionte, que é a célula mais primitiva. Depois a gente vai falar um pouco sobre a origem da célula eucarionte, uma célula mais complexa que forma os organismos dos animais e nós, seres humanos. Vamos falar as características da célula eucarionte animal e as características da célula eucarionte vegetal, ok? Com relação à revisão da aula 2, na aula 2 nós falamos muito sobre a grande variedade, sobre a biodiversidade de seres vivos que habitam o nosso planeta e que a classificação desses seres vivos se tornou algo necessário para poder estudá-los. E a primeira pessoa, o primeiro indivíduo a pensar nisso foi Aristóteles, um filósofo da Grécia Antiga. E ele fez uma classificação empírica dos seres vivos, ou seja, baseada na observação e na semelhança entre os seres vivos. Ele dividiu os seres vivos em dois grupos, animais e vegetais. Só que essa classificação ela não foi suficiente com o passar dos anos, e aí novas classificações surgiram. E eu vou destacar aqui a classificação criada por Linneu, chamada de sistema binominal. Foi um realmente foi um método sistematizado, né? E ele foi utilizado tanto para classificar os seres vivos, como também utilizado para dar nome, nomenclatura dos seres vivos, ok? Para a criação desse sistema, ele definiu dois conceitos, o conceito de espécie e o conceito de gênero. Para Linneu, espécie é um agrupamento de seres vivos semelhantes anatomicamente. E gênero é um grupo de espécies que possuem certas características comuns, ou seja, eles não são semelhantes anatomicamente, mas possuem algumas características em comum. E foi esse sistema que é utilizado até hoje para a nomenclatura dos seres vivos. Então, como um exemplo, aqui nós temos o protozoário Trypanosoma cruzi, que foi descrito por um pesquisador brasileiro chamado Carlos Chagas. E esse protozoário é responsável por causar uma doença conhecida como doença de Chagas. Bom, por que esse protozoário recebeu esse nome? Porque seguiu algumas regras do sistema binominal. Primeira regra: o nome da espécie ou do ser vivo tem que estar em latim. O latim foi utilizado por ser uma língua considerada universal e morta, então ela não sofre mais alterações gramaticais e tudo mais. E outras regras. O primeiro nome do ser vivo aqui, ele vai se referir ao gênero. Então, Trypanosoma é o gênero dessa espécie. No qual, outra regra, o nome do gênero sempre vem em primeiro com a letra inicial em maiúsculo. Posteriormente vem o nome da espécie, cruzi, com a letra inicial sempre em minúsculo. Então é um nome composto, no qual o primeiro se refere ao gênero e o segundo à espécie, sendo que o primeiro nome, independente da localização no texto, ele se refere ao gênero e tem que ter a letra inicial em maiúsculo, ok?
Então eu dei o exemplo lá do cão doméstico e do lobo selvagem. Os dois, eles apresentam certas características em comum, apresentam quatro patas, cauda, orelhas bem desenvolvidas, olfato e tudo mais. Então eles apresentam algumas características em comum. Só que anatomicamente eles não são iguais. Então eles são classificados no mesmo gênero, só que em espécies diferentes. E além disso, Linneu também criou outras, vamos dizer assim, subdivisões para a classificação dos seres vivos. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Sendo que quando mais próximo da espécie, mais semelhantes anatomicamente os seres vivos são, ok? E quanto mais distante de espécie, mais amplo é a classificação, ok? Então tem algumas palavras para se lembrar dessa ordem, como por exemplo, reficofage, re de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Então, reficofage pode ser uma palavra para tentar lembrar da ordem certinho dessas classificações, ok? Só que esse sistema binominal ele sofreu uma alteração no conceito de espécie após os estudos de Charles Darwin. Que espécie, o conceito mudou um pouco, foi um pouco alterado e passou para esse aqui, que espécie designa um conjunto de seres semelhantes capazes de se cruzar entre si em condições naturais, produzindo descendentes férteis. Ok? E esse sistema binominal desenvolvido, criado por Linneu, foi a base para uma área, uma parte da biologia chamada taxonomia, que é a área da biologia que estuda como classificar os seres vivos. Ok? Bom, então aqui nós estamos no nosso cronograma das aulas, a gente já falou sobre diversidade biológica, a próxima aula seria sobre moluscos e anelídeos, só que eu vou fazer um pequeno desvio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a célula, procarionte, eucarionte animal e eucarionte vegetal, ok? Acho que é interessante a gente ter essa base antes de abordar esses outros temas, ok? Também, só destacando que a gente também vai falar de vírus e bactérias, e aqui especial do coronavírus, que está muito em destaque na mídia. Bom, eu lembro que na primeira aula a gente definiu vida e a gente viu que vida é definida por meio de características ausentes nos seres não vivos. E quais são essas características? Reações a estímulos do ambiente, crescimento, reprodução, composição química, presença de metabolismo, organização celular, homeostase, a busca do equilíbrio interno e evolução. Como na aula de hoje a gente vai falar de célula, eu decidi destacar essa característica dos seres vivos, ok? Então a gente viu que a maioria dos seres vivos eles apresentam uma organização celular. As células possuem a capacidade de se modificarem diferenciando-se entre si. Dessa forma, elas podem desempenhar melhor suas funções. Grupo de células semelhantes se unem dando origem aos tecidos. Tecidos se unem para formar um órgão, e órgãos se unem para formando um sistema. O conjunto dos sistemas de um indivíduo, de um ser vivo, forma um organismo. Então aqui a gente consegue ver que a célula é a unidade mínima de um organismo. E elas são capazes de se diferenciar. Uma célula é capaz de se diferenciar para exercer determinada função, ok? E nós temos organismos ou seres vivos que são unicelulares, que são formados por uma única célula, e seres vivos que são pluricelulares ou multicelulares, formados por mais de uma célula. E também destaco que temos micro-organismos que não apresentam organização celular, são considerados acelulares, organismos desprovidos de uma organização celular. E o principal representante dessa classe são os vírus,
Os vírus não apresentam uma organização celular, apresentam uma característica, uma organização bem característica que a gente vai ver quando a gente falar de vírus, ok? Um envelope viral, um capsídeo viral, material genético que pode ser tanto DNA quanto RNA, RNA de dupla fita e assim por diante, ok? E aí tem um debate também, como eu já disse, na biologia, se os vírus podem ou não ser considerados seres vivos, ok? Devido à falta, à ausência de diversas características, aquelas que eu citei, de um ser vivo, como por exemplo, ausência de organização celular. Bom, e nós temos dois tipos de célula. Células procariontes, que são células mais primitivas, menos complexas. E os principais representantes de seres vivos que são organizados, apresentam como organização células procariontes, são as bactérias, causadoras de diversas doenças, tuberculose, cólera e assim por diante. Ok? Falando especificamente da célula procarionte, por que ela recebeu esse nome? Vem de proto e cárion, no qual proto é primeiro ou primitivo e cárion núcleo. Então é uma célula que apresenta um núcleo primitivo, ou seja, no caso da célula procarionte, ela não vai apresentar núcleo, não vai apresentar carioteca. O material, o DNA genético, o material genético dessa célula, ele vai estar todo disperso no citoplasma da célula. Vamos falar especificamente das estruturas que formam a célula procarionte. A estrutura mais externa é conhecida como cápsula, essa que eu estou apontando aqui para vocês. É uma estrutura mucosa composta principalmente por polissacarídeos, composta por açúcar na maioria das vezes, ok? Favorece a adesão às superfícies, impede a desidratação e dá proteção à célula. Então, as funções dessa estrutura chamada cápsula é adesão à superfície, impedir a desidratação da célula e também protegê-la, ok? Posteriormente, nós vamos ter a parede celular, que é uma estrutura localizada no exterior da membrana celular. Qual é a função da parede celular? Confere rigidez e determina a forma da célula. Protege e controla as trocas de substâncias com o meio ambiente. Okay? E posteriormente, nós vamos ter a membrana plasmática, que ela está mais ou menos por aqui. A membrana plasmática é uma camada lipoproteica, ou seja, vai ser formada por lipídios, gordura e também por proteínas, que separa o conteúdo citoplasmático do meio em que ela se encontra e controla a troca de substâncias com o meio. Então, essa membrana vai controlar essa troca de substância com o meio externo. Quais substâncias podem entrar na célula, quais substâncias vão ser lançadas para fora da célula e assim por diante. Também temos essas estruturas aqui que estão dispersas no citoplasma da célula procarionte, chamadas de ribossomos. São pequenas unidades livres no citoplasma e elas estão relacionadas principalmente com a síntese, com a produção de proteínas da célula. Okay? E Guilherme, o que é citoplasma que você tanto fala? Citoplasma é esse meio aquoso que forma a célula. É um meio aquoso, vai ser constituído principalmente por água e alguns sais minerais. E é onde todas as organelas da célula, e aqui no caso também o material genético da célula procarionte está disperso. Espaço correspondente à totalidade da área intracelular, ou seja, da área interna da célula. Tem papel estrutural, mantendo a consistência e a forma da célula. Armazena substâncias químicas indispensáveis à vida celular. Okay? É formado principalmente por água e sais minerais. Outra estrutura muito importante é chamada de nucleóide ou DNA cromossômico. Essa região aqui é o material genético da célula procarionte.
também chamado de cromatina, é a região da célula onde se localiza o material genético, o DNA. Na célula procarionte não é envolvido por uma membrana, ou seja, ele não tem um núcleo que abriga, uma carioteca que abriga esse material genético. Ele está todo disperso no citoplasma, ok? É por isso que recebe o nome de procarionte, de núcleo primitivo. Temos também os plasmídeos, o DNA plasmidial, são moléculas circulares duplas de DNA, capazes de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico. Armazenam pequenas quantidades de material genético. Então, são DNAs circulares que armazenam pequenas quantidades de material genético, pequenos genes. E isso também está envolvido com o processo de reprodução das bactérias, como por exemplo. E esse plasmídio é utilizado em diversos laboratórios para produzir, como por exemplo, insulina sintética, que é utilizado por indivíduos que têm diabetes do tipo 1 e precisam fazer a administração desse tipo de hormônio, ok? Depois eu tento explicar. Então também está envolvido com a reprodução da célula procarionte. Também temos aqui essa estrutura conhecida como flagelo, que é um filamento oco que a função do flagelo é bem óbvia, favorece a locomoção da célula procarionte. A célula procarionte também pode apresentar cílio ou cílios, que são estruturas semelhantes ao flagelo, porém numerosas e mais curtas quando comparadas ao flagelo, que favorecem a locomoção celular. E também vamos ter as fimbrias, que é essa estrutura que eu estou destacando com o cursor do mouse. São pequenos prolongamentos filamentosos. A função das fimbrias é garantir a fixação da célula procarionte na célula hospedeira e ajudar no processo de conjugação, que é um processo de reprodução, principalmente de bactérias, okay? Que é o principal representante de um ser vivo que apresenta estrutura de célula procarionte. E aqui é um processo de conjugação que eu acabei de dizer, que é a reprodução das bactérias, é uma reprodução sexuada, ou seja, vai ocorrer troca de material genético. Como que isso ocorre? Então aqui a gente tem uma imagem microscópica mostrando esse tipo de reprodução das bactérias. Então aqui nós temos uma bactéria doadora e uma bactéria que vai receber o material genético. E qual material genético que vai ser recebido por essa bactéria? O plasmídio. Então vai ter a formação desse pilos, daquelas fimbrias, elas vão conectar uma bactéria à outra e o material genético ele vai ser duplicado no plasmídio aqui por uma enzima chamada DNA polimerase e vai ser lançado para outra bactéria que está recebendo, ou seja, a doadora vai meio que doar uma parte do seu DNA plasmidial para a outra bactéria. E aí, essa bactéria que recebeu esse plasmídio, ela começa a expressar os genes que estão nesse plasmídio, como por exemplo, poderia ser o gene relacionado à insulina. E aí ela vai começar a produzir a insulina. É um hormônio, mas é um hormônio formado por proteínas. E é mais ou menos assim que ocorre a produção da insulina sintética. Então, eles meio que manipulam o DNA plasmidial e inserem nesse plasmídio o gene que expressa o hormônio insulina. Depois, eles colocam numa bactéria e fazem a cultura de bactéria. Então, essa bactéria vai se reproduzindo através de conjugação e passando esse DNA plasmidial com o gene da insulina para todas as outras bactérias que estão nessa cultura, nessa plaquinha, ok? Como por exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma imagem real, uma imagem microscópica no qual uma bactéria está passando o DNA plasmidial através dessa conexão chamada de pilos para a que está recebendo. E aí a outra célula, quando recebe esse plasmídio, posteriormente também consegue expressar a insulina. E aí depois eles isolam a insulina e conseguem desenvolver a insulina sintética que é utilizada por pacientes diabéticos, principalmente diabéticos do tipo 1.
ok? Então isso aqui só a título de curiosidade. Ah, mas agora nós vamos falar da célula eucarionte, então aqui a gente tem uma figura que ilustra essa célula, então a gente consegue perceber que ela é muito mais complexa, apresenta diversas organelas. Organelas são essas estruturas internas que a gente viu que a célula procarionte apresenta algumas, mas não são tantas quando comparadas à célula eucarionte. Ah, como que a célula eucarionte se originou? Então, há milhões de anos atrás, a nossa atmosfera, a atmosfera do nosso planeta, era pobre em oxigênio, ok? Então, a gente tinha uma célula que sobrevivia nesse ambiente, era uma célula maior, era uma célula considerada anaeróbia, que não necessita do oxigênio para sobreviver. Só que daí ocorreu mudanças na atmosfera. Os níveis, a concentração de oxigênio começou a aumentar. E aí teve uma outra célula, que era uma bactéria, que ela era uma célula aeróbia. E ela estava de boa, sobrevivendo nessa situação de aumento de oxigênio na atmosfera. Só que a célula maior, a anaeróbia, ela começou a morrer, porque ela não sobrevivia em altas concentrações de oxigênio. Ela começou a morrer. Só que quando ela começou a morrer, antes disso, ela meio que criou uma estratégia para sobreviver nessa situação, nessa atmosfera com altas concentrações de oxigênio. Ela englobou a célula menor que sobrevivia em altas concentrações de oxigênio, a célula aeróbia. E aí ela conseguiu sobreviver na situação de aumento da concentração de oxigênio na atmosfera e deu origem à célula eucarionte que conhecemos hoje. Então, brevemente, essa é a principal teoria de origem da célula eucarionte. É chamada de teoria simbiótica ou simbiose, ok? Então, a célula anaeróbia, que era a maior, ela meio que englobou a célula aeróbia, menorzinha, em resposta ao aumento da concentração de oxigênio na atmosfera, para sobreviver. E isso deu origem à célula eucariótica inicial, que forma a maioria dos animais e nós, seres humanos. Vamos falar então das principais estruturas da célula eucarionte, ok? Então, aqui a gente já consegue ver a presença do núcleo, e no interior do núcleo a gente vai encontrar o material genético dessa célula, o DNA. Então, primeira diferença com relação à célula procarionte, a presença de um núcleo que abriga o DNA, o material genético, a presença de uma carioteca, ok? Membrana plasmática, que é essa estrutura mais externa, então a célula eucarionte não apresenta cápsula nem parede celular, só apresenta a membrana plasmática, que é uma estrutura celular fina que delimita a célula, sendo responsável pela saída e entrada de substâncias. Aqui eu errei, tá? Assim, ela tem a função de proteger as estruturas celulares internas. E como eu disse, ela é formada por fosfolipídios e também por proteínas que estão ancoradas na membrana plasmática. Fosfolipídios são lipídios que apresentam uma cabeça de fosfato. Essa região aqui aquosa é chamada de citoplasma e é onde todas as estruturas internas da célula eucarionte, chamadas de organelas, vão ser encontradas. Então, o citoplasma é a região mais volumosa, onde se encontra o núcleo e as organelas celulares. Também vamos ter aqui os ribossomos. As células procariontes também apresentavam ribossomos, então é uma estrutura responsável pela produção, pela síntese de proteínas. Vai ter a mesma função aqui na célula eucarionte. Vamos ter também o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a diferença entre o retículo endoplasmático liso e o rugoso? O rugoso ele vai ter apresentado, associado à sua membrana, ribossomos.
que dá esse aspecto de ruga. É por isso que ele recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso, porque ribossomos estão associados à sua membrana, ok? E o retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, são responsáveis pelo transporte de proteínas e a síntese de moléculas orgânicas. Além disso, o retículo endoplasmático também participa no processo de processamento das proteínas, ok? É dentro do retículo que as proteínas vão adquirir formato terciário, quaternário e assim por diante. Temos outra estrutura muito importante que é conhecida como complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. Armazena, modifica e libera a substância. Essa é a principal função do complexo de Golgi. Exporta proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e, além disso, origina os lisossomos. Então, ela consegue transportar proteínas para os diversos compartimentos intracelulares, para alguma organela ou até mesmo para fora da célula. E também ela é o complexo de Golgi que vai dar origem a uma outra organela da célula eucarionte chamada lisossomos. Onde estão lisossomos aqui e aqui, ó, lisossomos. São estruturas responsáveis pela digestão celular. No interior do lisossomo, nós vamos ter enzimas digestivas. Então, o pH no interior do lisossomo vai ser extremamente ácido. E ele é utilizado tanto para digerir nutrientes, bem como para qualquer tipo de invasão que ocorra na célula eucarionte por um micro-organismo, bactéria ou vírus. O lisossomo também pode degradar esse agente invasor devido à presença de enzimas digestivas no seu interior. Também temos aqui uma organela muito importante chamada de mitocôndria. Aqui é onde vai ocorrer a respiração celular e a produção da maior parte de energia no interior da célula eucarionte. Lembrando que a energia na célula eucarionte está na forma de ATP, ok? Então a mitocôndria, ela é meio que conhecida como a casa de energia da célula, porque é aqui que o ATP vai ser produzido. Também vamos ter vesículas, tanto vesículas de secreção, no qual vão secretar substâncias que foram produzidas na célula, e também vesículas de endocitose, são vesículas que capturam substâncias que estão fora da célula e trazem para o interior da célula eucarionte. Vesículas pode ser definido como um pequeno saco membranoso que pode armazenar ou transportar substâncias. Então, a principal função das vesículas é transportar substâncias de dentro para fora ou de fora para dentro e também para certas organelas. Então, por exemplo, o complexo de Golgi pode lançar uma proteína em direção à mitocôndria utilizando as vesículas, ok? Para transportar essa membrana em direção à mitocôndria, ok? Também temos os centríolos, que são uma estrutura celular que auxilia na divisão celular, na mitose e na meiose, ok? E os peroxissomos, que eles vão produzir e também degradar peróxido de hidrogênio, H2O2. Então aqui estão os peroxissomos. Eles podem produzir e também degradar peróxido de hidrogênio, que é um radical livre, ok? Falando especificamente da estrutura da membrana plasmática, ela é formada por fosfolipídio. Um fosfolipídio ele apresenta uma cabeça de fosfato. Essa cabeça é hidrofílica. Hidrofílica quer dizer que ela pode estar em contato com o meio aquoso, com a água. E duas caudas. A cauda é hidrofóbica, ou seja, essa palavra hidrofóbica, fóbica vem de fobia e hidro de água. Então quer dizer que a cauda do fosfolipídio ele tem medo de água, ok? Então é por isso que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, no qual essa parte superior que vai estar em contato com o meio externo, que é o aquoso, a região da cabeça do fosfolipídio que vai ficar em contato com o meio aquoso.
E a cauda vai ficar aqui mais para voltado para a região interior da membrana plasmática, ok? Só que é por isso que ela é formada por uma bicamada lipídica, porque aqui ela estaria em contato com o meio aquoso no interior da célula, que é o citoplasma. É por isso que vai ter uma camada de fosfolipídios inferior a essa superior, no qual a cauda hidrofóbica vai estar voltada para a cauda hidrofóbica da camada superior, e o que vai estar em contato com o citoplasma com o citoplasma é a cabeça formada por fosfato, que é a parte hidrofílica, ok? E além disso, além de fosfolipídio, a gente pode encontrar ancorado na membrana plasmática proteínas que vão fazer a comunicação do meio externo ou extracelular, tudo que está fora da célula, com o meio interno, ok? Então, a membrana plasmática é formada por fosfolipídios e também por proteínas. E aqui é só para mostrar como que o centríolo age. Ele age principalmente na divisão celular, na meiose ou na mitose, fazendo a formação do fuso mitótico e puxando os cromossomos um para cada lado no processo de divisão celular, ok? Falando agora especificamente da molécula de DNA. Quem descreveu a molécula de DNA foram esses dois pesquisadores lá em 1953, Watson e Crick, ok? Foi uma grande descoberta. Então, quais são as principais características da molécula de DNA? Uma molécula de ácido desoxirribonucleico, então DNA é a sigla de ácido desoxirribonucleico, desoxirribonucleic acid, que vem do inglês, ok? Consiste em duas longas cadeias polipeptídicas compostas por 4 tipos de subunidades nucleotídicas. Os nucleotídeos são compostos de açúcares com 5 carbonos, aos quais um ou mais grupos fosfato estão ligados em uma base contendo nitrogênio. No caso dos nucleotídeos do DNA, o açúcar é uma desoxirribose ligada a um único grupo fosfato, por isso o nome desoxirribonucleico. E a base pode ser adenina, representada pela letra A, citosina, representada pela letra C, guanina, representada pela letra G, ou timina, representada pela letra T. Em outras palavras, o DNA é formado por nucleotídeos e apresenta geralmente a forma de dupla hélice. Possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Então, o DNA apresenta regiões conhecidas como genes, que são regiões que podem ser acessadas para dar início ao expressar determinada proteína que vai dar certas características ou exercer diversas funções naquele indivíduo, ok? Então vamos falar um pouco da molécula de DNA. A molécula de DNA é formada por um fosfato ligado a um açúcar. E qual é esse açúcar? É um açúcar de 5 carbonos, que aqui no caso do DNA é chamado de desoxirribose, ok? Então é um fosfato ligado ao açúcar desoxirribose mais uma base nitrogenada, que aqui está representado a letra G de guanina, mas pode ser citosina, adenina ou timina. A ligação do fosfato com açúcar mais uma base nitrogenada vai dar origem ao nucleotídeo. O que é um nucleotídeo, Guilherme? É um açúcar ligado a um fosfato mais uma base nitrogenada. E a fita do DNA vai ser formada pela ligação de diversos nucleotídeos, ok? Só para lembrar aqui, o açúcar que forma o DNA é a desoxirribose, que apresenta 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Mas a gente também tem outro açúcar de 5 carbonos, chamado ribose. 1, 2, 3, 4, 5. Só que a diferença entre a desoxirribose, que forma o DNA, da ribose, que vai formar o RNA, que a gente vai ver nos próximos slides, é que no carbono 2, a desoxirribose só apresenta um átomo de hidrogênio,
Já a ribose no carbono 2 vai apresentar uma hidroxila, um OH, ok? Então o DNA é formado pelo açúcar desoxirribose. E aqui está, vai ser formado por o DNA é dupla fita, ou seja, vai ter uma fita molde e uma fita complementar. E essas fitas vão estar ligadas por pontes ou ligações de hidrogênio. Então, por exemplo, aqui tem a fita molde. A fita filha, vamos dizer assim, aqui é a fita mãe e aqui é a fita filha, que vai ser complementar. Ela é sempre complementar a fita molde, a fita mãe. Então, se na fita molde tem uma guanina, na fita filha a gente vai colocar uma citosina, que é complementar a guanina. Se na fita mãe ou na fita molde tem uma timina, a gente vai colocar uma adenina. Se na fita molde tem uma adenina, na fita filha uma timina. Se na fita molde tem uma citosina, na fita filha a guanina, e assim por diante. Isso vai formando um código, que é o nosso código genético, que já foi descrito lá no início dos anos 2000, ok? E é esse código genético que é utilizado para formar o RNA mensageiro, que também vai carregar um código, que vai sair do núcleo em direção ao citoplasma para participar do processo de tradução proteica, formação de uma proteína, ok? Só para destaque, quando tem guanina e citosina, elas são ligadas por 3 pontes de hidrogênio. Timina e adenina são ligadas por 2 pontes de hidrogênio, ok? E então ele apresenta dupla fita e ele vai adquirir essa forma helicoidal de dupla hélice. Dupla hélice na forma de helicoidal, ela consegue meio que se girar no próprio eixo, ok? Então aqui só para mostrar quando ocorre o processo de divisão celular, antes de da divisão celular, vai ter que duplicar o material genético. Então, como que ocorre a duplicação do material genético? Uma fita é usada como molde para a formação de uma fita complementar a esse molde, por uma proteína chamada DNA polimerase. Então, e o mesmo ocorre com a outra fita, que vai ser utilizada como molde para formar uma outra fita de DNA, ok? E o nosso DNA, ele é muito longo, okay? Ele é bem grande, bem extenso. Ele está todo compactado no interior do nosso núcleo. Como? Porque ele consegue ser compactado com o auxílio dessas proteínas conhecidas como estonas. Como eu destaco aqui, o nosso DNA é enrolado, compactado ao redor dessas estonas, formando o que a gente chama de nucleossomo. Nucleossomo é a união de uma parte do DNA que está compactado ao redor de uma proteína chamada estona. Então a estona auxilia no processo de condensação da molécula de DNA. E o nosso DNA está dividido em 46 cromossomos, em nós seres humanos, sendo 22 pares comuns, mais 2 cromossomos sexuais. Então vem 23 pares da mãe e 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Essa união, 46 cromossomos. E 2 desses cromossomos são sexuais. Então, no caso XX, o indivíduo é homem. Se fosse XY, o indivíduo seria mulher. Ok? E aqui também é uma imagem microscópica para apresentar a condensação do DNA com auxílio daquelas proteínas conhecidas como estonas no interior do núcleo. Então, ó, a gente vê aqui ó, que ele fica enrolado, compactado ao redor dessas estonas. E aqui a gente vê nucleossomos. Então, aqui tem diversos nucleossomos, ok? Que é a união do DNA compactado ao redor da proteína estona. Falando agora especificamente da molécula de RNA. A molécula de RNA, ácido ribonucleico, sintetizada por transcrição a partir da molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, é formado por um único filamento de nucleotídeos, ou seja, uma fita simples, cujas bases nitrogenadas são adenina, guanina, citosina e uracila. Então vamos lá. RNA
é a sigla de ácido ribonucleico. Então o nome já mudou quando comparado ao DNA, que é ácido desoxirribonucleico. Por que mudou? Porque o açúcar que forma o RNA não é a desoxirribose, é a ribose, ok? E o RNA é uma fita simples, não é dupla fita como o DNA. E ele é formado a partir do DNA, através de um processo chamado transcrição gênica. E além disso, as bases nitrogenadas do RNA são um pouco diferentes das bases nitrogenadas do DNA. Aqui a gente vai ter adenina, guanina e citosina, só que não vamos ter a timina, que está lá presente no DNA. No lugar da timina a gente vai ter uracila. Então aqui, nós temos uma fita de DNA, ácido desoxirribonucleico, porque é formado pelo açúcar de 5 carbonos, chamado desoxirribose. Esse açúcar tem no carbono 2 apenas um átomo de hidrogênio, ok? Então é DNA formado pelo açúcar desoxirribose, dupla fita, e apresenta como bases nitrogenadas citosina, guanina, adenina e timina. Já o RNA é chamado de ácido ribonucleico. Por quê? Porque não é formado pelo açúcar desoxirribose, e sim pelo açúcar ribose, que apresenta no carbono 2 não um átomo de hidrogênio, mas sim uma hidroxila, um OH, ok? Além disso, o RNA é uma fita simples, formado por apenas um filamento de nucleotídeos. E quais são as bases nitrogenadas do RNA? Citosina, guanina, adenina, não tem timina igual ao DNA. No lugar da timina nós vamos ter a uracila, ok? E aqui esse esqueleto de açúcar do RNA é formado por fosfato ligado à ribose, ok? Bem como o DNA, só que o DNA é um fosfato ligado à desoxirribose, beleza? E além disso, o RNA ele é formado a partir do DNA por um processo chamado de transcrição gênica, ok? Falando agora desse processo que envolve tanto a transcrição gênica como a síntese proteica. Como que ocorre? Então, um determinado estímulo pode chegar para a célula e esse estímulo vai ser levado ao DNA. Como que ocorre a transcrição gênica, que é a produção do RNA mensageiro, e depois como esse RNA mensageiro leva essa mensagem para o citoplasma, onde vai ocorrer o processo de tradução de proteínas. Então chegou um estímulo à célula. O que vai ocorrer? Uma parte do DNA, conhecida como gene, ele vai se separar, vai ocorrer a separação das fitas do DNA, para que uma proteína chamada RNA polimerase tome como base, como molde, as bases nitrogenadas de uma fita do DNA para formar o RNA. Então, como que é formado? Então, vamos supor, ele lê lá no DNA essa sequência: adenina, timina, citosina e guanina. Então, adenina, o que ele vai colocar na base de RNA? Ele vai colocar uma uracila, já que no RNA a gente não tem timina. Depois eu acho que eu falei timina. O que ele vai colocar na fita do RNA que está sendo formada? Ele vai colocar uma adenina. Depois citosina, ele coloca uma guanina na fita de RNA. E guanina, ele vai colocar uma citosina e assim por diante. Então vai ocorrer o processo de formação do RNA pela proteína ou conhecida como RNA polimerase. Vai formar esse RNA que vai sofrer mais alguns processos de maturação até ser formado o RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro maduro também carrega um código, que pode ser, aqui vai ter uracila, adenina, guanina. Então vai estar lá UAG,
todo esse código ele vai ser lido por uma organela que está lá no citoplasma da célula eucarionte, chamada de ribossomo. Esse ribossomo vai ler esse código que está no RNA, essa mensagem que está no RNA mensageiro, em trinca, de 3 em 3 bases nitrogenadas. Isso é chamado de códon. E aí, a cada 3 vai vir um outro RNA, só que é um RNA transportador, carregando um aminoácido que é característico daquele códon. Então, cada códon vai ser inserido um determinado aminoácido. E os aminoácidos vão sendo ligados no interior do ribossomo para formar a cadeia proteica, um peptídeo, uma proteína. E a proteína vai ter diversas funções no interior da célula ou pode ser secretada pela célula para atuar em outra parte do nosso corpo. Então, a ordem é sempre DNA vai dar origem ao RNA por um processo chamado de transcrição. O RNA consegue deixar o núcleo, porque o núcleo apresenta poros nucleares, permitindo a saída desse RNA mensageiro, ok? Esse RNA mensageiro vai ser lido pelos ribossomos para dar origem a uma proteína. Esse processo é chamado de tradução proteica. Então, DNA dá origem ao RNA, RNA vai dar origem à proteína. Sempre nessa sequência, ok? Então, aqui eu criei uma outra animação para tentar explicar esse processo de síntese, de tradução proteica. Então, um determinado estímulo pode chegar à célula e ser enviado para o DNA. O que vai ocorrer? Uma certa região do DNA, as fitas vão se separar, ok? E uma fita vai ser tomada como molde para formar uma fita complementar, que é uma fita simples e é chamada de RNA. E isso vai ser feito por uma proteína chamada RNA polimerase, que vai pegar a fita de DNA como molde para formar a fita de RNA complementar. Posteriormente, essa fita de RNA deixa o núcleo, porque o núcleo apresenta poros nucleares, permitindo essa saída do RNA mensageiro. Antes de sair, esse RNA ele sofre alguns tipos de processamento para formar o RNA mensageiro maduro, propriamente dito. Uma vez no citoplasma, esse RNA mensageiro ele vai ser lido por uma organela, que pode estar ou não associada ao retículo endoplasmático, chamada ribossomo. O ribossomo vai ler esse código, essa mensagem do RNA, de 3 em 3 bases nitrogenadas, chamadas códon. Cada códon vai ser responsável por um aminoácido. Então, quem que vai trazer o aminoácido aqui, depois que lê esse códon? Um outro RNA, chamado RNA transportador. Então, vamos supor que aqui que o códon que foi lido foi o AUG. AUG, o RNA transportador vai trazer lá o aminoácido serina. E aí ele coloca a serina aqui. Aí depois vem a AU. Aí ele vai colocar o aminoácido tirosina. E aí vai formando uma cadeia de aminoácidos, que é uma cadeia que vai dar origem a uma proteína, que pode exercer diversas funções no interior da célula ou ser lançado para fora da célula para atuar de maneira a ter uma função endócrina e atuar em outra parte do nosso organismo, ok? Então aqui, ó, só para mostrar que cada códon é responsável por um aminoácido. Então, se lá o ribossomo lê UUU, o RNA transportador vai trazer o aminoácido fenilalanina. Se ele lê UUA, ele vai trazer o outro RNA transportador vai trazer o aminoácido leucina e unir ao outro fenilalanina, e assim vai formando a proteína, ok? Bom,
Com isso, a gente termina a falar da célula eucarionte animal e vai falar um pouco da célula eucarionte vegetal, que a maioria das organelas são semelhantes à célula eucarionte animal. Então, a célula eucarionte vegetal também tem retículo endoplasmático, também tem núcleo, peroxissomo, mitocôndria, citoplasma, ribossomo, membrana plasmática, complexo de Golgi. Entretanto, apresenta algumas organelas específicas da célula vegetal, como cloroplastos, temos o vacúolo, bem como parede celular. Então vamos destacar essas principais organelas. A parede celular da célula vegetal, que não está presente na célula eucarionte animal, tem função de resistência e proteção. Já os vacúolos vão ter a função de atuar no processo de digestão de algumas substâncias. Então, vacúolos são organelas que podem apresentar diferentes funções, dependendo da célula e do vegetal. São capazes de armazenar substâncias como nutrientes e pigmentos e desempenhar funções digestivas semelhantes à dos lisossomos de células animais, dentre outras. Também atuam na regulação osmótica, expulsando a água da célula. Então, as funções dos vacúolos é armazenar substâncias, digerir algumas substâncias, então tem a função semelhante ao lisossomos da célula eucarionte animal, e também tem uma função de regular a regulação osmótica, expulsando água do interior da célula. Com relação aos cloroplastos, eles são extremamente importantes para realizar a fotossíntese, que é o processo no qual a célula produz energia. Cloroplastos é uma organela essencial para que os vegetais realizem a fotossíntese. Apresenta um pigmento verde que confere às folhas e caules, que confere cor às folhas e caules, chamado clorofila. Esse pigmento é poderoso, consegue absorver pacotes de energia da luz solar, denominados fótons, e transferi-los para moléculas orgânicas, como os açúcares, em um processo chamado de fotossíntese. Então, os cloroplastos eles estão envolvidos com o controle da fotossíntese, devido à presença desse pigmento chamado clorofila, que é capaz de captar a energia solar, os fótons da energia solar e transformá-los em moléculas de açúcar que vão dar origem à energia, a ATP posteriormente, num processo chamado de fotossíntese. Ah, mas Guilherme, e as outras organelas da célula vegetal, que também estão presentes na célula animal, vão ter as mesmas funções? Sim, as funções são iguais da célula eucarionte animal, ok? Bom, pessoal, é isso. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo no Facebook ou enviar uma mensagem no meu e-mail, guilherme.formigari@gmail.com. Além disso, eu vou disponibilizar os slides da aula no Drive do Colmeia, bem como uma lista de exercícios sobre célula, procarionte, eucarionte, animal e vegetal para auxiliar os estudos de vocês durante esse período de quarentena. Ok? Eu peço compreensão com qualquer tipo de erro, porque esse mecanismo didático é muito novo para mim. Então eu espero compreensão porque eu não tenho muito conhecimento e experiência com videoaulas, ok? Edição e tudo mais. Eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo final de semana que está chegando, na verdade, e que todos estejam seguros e bem em suas respectivas casas. Então até a próxima aula, pessoal. Um abraço.